capítulo 4, versículo de número 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Eu quero nessa oportunidade dizer a todos, a você que está chegando agora, eu queria trazer uma reflexão baseada em Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24, também 25, que trata especificamente do ministério de Jesus. Por que eu estou querendo falar sobre o ministério de Jesus? Porque é bom nós começarmos a olhar de perto, não só ler, mas estudar sobre o ministério de Jesus. Tendo em vista que quando nós lemos Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e versículo de número 11, a Bíblia diz assim: e ele mesmo deu, ele, Jesus, é claro, mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Algumas versões diz mestres. Então, os ministérios entregues por Jesus à sua igreja são 5. Mas quando nós olhamos sobre esses 3 verbos que se encontram em Mateus, a partir do versículo 23, que é primeiro Jesus ensinando, depois Jesus pregando e depois Jesus curando, a partir daí do ministério de Jesus, nós encontramos, por exemplo, 3 tipos de igreja. Primeiro, aquelas igrejas que ensinam, mas não pregam. Segunda, aquelas igrejas que pregam, mas não ensinam. Terceira, aquelas igrejas que têm muita cura, têm muito poder de Deus, mas não tem ensino, então não tem doutrina. Logo, se não tem doutrina, não tem um modelo regulamentador, modelador, porque a doutrina, no Antigo Testamento chamada de lei, era para vir para colocar, por exemplo, normas, para normatizar. E por esta razão nós estamos observando hoje uma confusão muito grande, algumas pessoas até com boas intenções, mas não sabe por onde começar, não sabe por onde partir. Eu comecei nos anos de 1990 a estudar a Bíblia. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque estudar é diferente de ler. Ler, você lê com os olhos, e a pessoa lê um bom livro com os olhos, lê uma enciclopédia com os olhos. Para estudar, nós precisamos de métodos para estudar a Bíblia. E quais são os métodos para estudar a Bíblia? Eu poderia citar 5. Eu vou citar um, porque senão vai ficar muito longo aqui a live. Mas um dos métodos para nós estudarmos a Bíblia, eu poderia, se você me permitir, te dar até um conselho, que eu acho que esse é muito eficaz, dentre os outros 4. Um dos métodos para estudar a Bíblia é através de comparações. Eu vou citar o outro também. Um outro método para estudar a Bíblia é através do seu simbolismo. Eu vou citar o outro também. Um outro método para estudar a Bíblia é através do método sintético. Mas existem outros e outros métodos. Eu vou citar só esses. Se você pegar, por exemplo, estudar a Bíblia através de comparações, ou seja, se você pegar a Bíblia e começar a estudá-la a partir dos livros especificamente, por exemplo, você lê Deuteronômio, que é o livro das repetições, e aí você, para ter uma compreensão mais aclarada de Deuteronômio, você lê Lucas, porque do ponto de vista linguístico e escriturístico, há um paralelismo muito grande, e para você ter um entendimento mais elevado, é preciso, então, você fazer uma conexão com esses 2 livros. Este é um método de ensino que eu estou sempre aplicando aos alunos do curso de teologia, que eu vou deixar o link aqui depois, se você quiser acessar a nossa página, tá? Parece que está até rolado aí, ou melhor, foi feito anunciando o nosso curso, não é? Mas eu acredito que possa chegar até você também. Se você me der a honra, eu vou ficar muito feliz de ter você também como aluno do curso de teologia. Mas uma teologia diferenciada. Não é uma teologia, por exemplo, simplesmente de um curso de teologia sistemática, mas nós queremos agregar a esse curso de teologia algumas outras coisas que nós não conseguimos encontrar em outros cursos. E por essa razão,
E aí o que é que nós observamos? Nós observamos então que nesse curso de teologia que nós estamos lançando agora, estamos fazendo uma publicação hoje através de anúncios, não me falha a memória, parece que no Instagram, também no Facebook, na nossa página, eu abri hoje aqui aleatória nesse perfil, uma live para a gente falar um pouco sobre essas 3 dimensões do ministério de Jesus. Jesus não era, como eles falam por aí, vulgarmente, pau para toda a obra. Não. Jesus, ele é aquele que veio para fazer 3 coisas. Dessas 3 coisas descendem todas as demais coisas. Mas a primeira coisa que Jesus veio fazer aqui, ele veio ensinar. Por quê? Porque nós nascemos analfabetos, nós não sabemos, por exemplo, pronunciar nem as vogais. Quando nós, por exemplo, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a partir desse princípio, nós começamos então a ter um entendimento. Mas nós nunca podemos parar de estudar, nós nunca podemos parar de mergulhar nas Sagradas Escrituras. Por isso, Jesus passou 1/3 do seu ministério ensinando. Ou seja, cerca de 33%, né? Vai dar aproximadamente esse 33, alguma coisa, 3%, só ensinando. É tanto que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu quero até dizer a você que é estudante da palavra de Deus, que é um mergulhador efetivo das Sagradas Escrituras, precisa entender que aquilo que você não encontra, por exemplo, em Mateus, você dá um passo mais à frente, chegue até Marcos. Aquilo que efetivamente você não encontrar em Marcos, vá um pouquinho à frente. Quem sabe não está escondido ou está explícito em Lucas? Se você não encontrar aquilo que você está buscando em Lucas, vá um pouquinho mais à frente. Quem sabe não está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Então, o que nós precisamos entender para ajudar essa turma que está chegando, que ainda não tem os cabelos brancos, né, que querem pregar, que querem ensinar a palavra de Deus, é que Jesus fazia essas 3 coisas. São 3 verbos. Primeiro ensinando, depois pregando e depois curando. Desses 3 verbos que está em Mateus, capítulo 4, versículo 23 a seguir, nós precisamos entender uma outra coisa. O que nós precisamos entender? São 3 dimensões. Eu poderia até titular, falar com 3 chaves ou 3 dimensões, como você queira, do ministério de Jesus. E a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que eles se intensificam, eles se consagram, pessoas de boa índole, que eu estou falando, e querem simplesmente que Deus o use para curar. Mas nós precisamos entender que não tinha só no ministério de Jesus curas, tinha também o ensino. Então o ensino também é um ministério que precisa estar em evidência no tempo que nós estamos vivendo. Eu estou falando de ensino, quando eu estou falando de ensino, eu estou falando de ensino bíblico, ensino plausível, ensino embasado na palavra de Deus. Porque não é um ensino do achismo ou de especulações. E eu disse, e vou repetir novamente aqui, para que você possa ensinar a Bíblia, existem ciências que investiguem para que você possa aclarar melhor o estudo bíblico. E é claro que na outra live, ou se você me segue nas outras redes sociais, eu poderia falar para você um pouco mais abrangente sobre hermenêutica e também exegese. Mas a priori nós precisamos entender, Jesus passou 1/3 do seu ministério ensinando. E no ensino de Jesus havia também curas. É interessante isso. No ensino de Jesus havia curas também. Mas quando nós lemos Mateus, nós vamos ver, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Tem gente querendo polemizar isso aí hoje, através de um pregador que pregou aí um desses congressos, parece que foi em Brasília, né, polemizando a coisa. Mas Jesus falou mais no inferno do que no céu. Mas é claro, as pessoas que não têm uma clarividência para a leitura, que não têm uma clareza, que não têm mestres para ensinar. Deixa eu abrir um parênteses para falar um pouco sobre o mestre. Dos 5 ministérios que Jesus entregou à sua igreja, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós encontramos lá o apóstolo, embora nossas igrejas geralmente não reconhecem o ministério, porque Jesus deu o ministério, mas nós não reconhecemos muitas vezes, eu vou ser bem direto, nós não reconhecemos o ministério apostólico. Nós reconhecemos pastores e evangelistas. Mas depois vem o profeta. Quando se trata, por exemplo, de ministério profético, há uma
bagunça no Brasil. Porque as pessoas acham que profetizar é usar conteúdo da sua imaginação. Pessoas acham que profetizar é usar, por exemplo, mensagens de fatores inconscientes para profetizar. E aí nós precisávamos ter tempo também para estudar sobre as profecias e parar de brincar de profetizar. Tem gente brincando de profetizar. Existe a palavra profética, existe a mensagem profética, e existe o dom de profecia, mas existe o ministério profético, é uma outra coisa. Então, para tudo isso, minha gente, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas não é ficar buscando em fontes rotas, principalmente a internet está lotada de coisa, de fake news em relação às Sagradas Escrituras também. Em relação a fake news, no sentido da pessoa expor a palavra de Deus com achismo. Não é o achismo, não é o teu achismo. É conforme está escrito, o propósito para que fora escrito aquele texto bíblico. E para isso, é claro, você precisa de bons professores. O que está faltando hoje, eu penso, no Brasil, não é tanto de pregador, o que está faltando é de mestre. Está faltando mestres. Mestres que tenham base, que tenham peso para ensinar. Eu poderia falar uma coisa aqui, não é mestres porque são PhDs em teologia. Muito mais do que isso. É claro, os cursos, eu não estou aqui depondo contra curso. Eu estou conscientemente analisando para que você possa pensar. A minha reflexão nesta tarde desse dia é para que você possa pensar, peraí, eu estou no caminho certo? Então, veja bem, mestre vindo de Deus, mestres vindo de Deus. Existiu? Existe. Eu creio que existe, mas eles geralmente não aparecem, não se destacam tanto quanto o evangelista, o ministério do evangelista e o ministério pastoral. Mas é bom enfatizar que cada qual precisa de o seu devido apreço no seu lugar. Essa confusão generalizada que está acontecendo hoje no Brasil, e eu vou falar só do Brasil porque as outras nações não convêm, é por falta de ensino, por falta de doutrina. Você sabia que existe cerca de 25 tipos de doutrina? Então por aí já daria um curso só para a gente estudar sobre doutrina. É interessante nós observarmos a doutrina dos apóstolos. O que nós precisamos entender então, quando Jesus está falando que ele, primeiro, ensinando. Ensinando por quê? Para que ensinar? Porque todos nós nascemos analfabetos e nós precisamos conhecer o caminho para o céu. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma outra coisa, quando se trata de ensino, você já percebeu que geralmente as crianças, elas só gostam de aprender aquilo que lhe convém? É por isso que quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, eu estou falando fazendo um curso bíblico, ou que você queira como autodidata também estudá-la, você precisa de uma metodologia. E essa metodologia você pode conseguir com um pedagogo, porque o pedagogo ele é neutro. Você lembra que quando você estudava, eu estou falando com aqueles que já têm mais idade, que na minha época chamava de quarta série, quando a professora ia trazer a disciplina, a matéria sobre moral e cívica, você não gostava, como eu também não gostava, porque nós gostávamos de outra. O pedagogo vai te ajudar, principalmente porque ele é neutro nessas questões, ele vai te ajudar a você gostar, ou melhor, aprender de tudo que está dentro daquele currículo, que está dentro daquelas normas que são estabelecidas pela grade curricular. Mas o que é que nós precisamos mais entender a respeito disso? Nós precisamos, a partir de então, eu penso que já é hora de nós despertarmos desse sono, entendermos e compreendermos que nessas 3 dimensões do ministério de Jesus, ensinando e depois pregando, nós precisamos entender uma outra coisa, que pregação, você até pode pregar ensinando, não é fácil pregar ensinando, ensinar pregando, não é fácil isso, mas dá para fazer, mas você precisa de ter, por exemplo, uma mente mais escaneada, ou seja, se você foi chamado para pregar e tem uma febre inflamada como a de Apolo para pregar, e tem conteúdo bíblico para pregar,
efetivamente a palavra de Deus, faça isso. Mas lembrando que, se você aplicar ao ensino, e a Bíblia diz que quem gosta ou prefere, ou foi chamado, ou é vocacionado a ensinar, haja dedicação no ensino. Gente, todas as pessoas sabem que quando a pessoa vai ensinar, se ela estudou a matéria ou não estudou. Eu, por exemplo, quando eu chegava como aluno, que sempre fui, e chegava à escola, eu queria saber se o professor sabia mesmo o que ele estava falando. Será que ele estudou a matéria para me falar? Então, não vá, você que é professor de EBD, você que é professor de escola bíblica dominical, não vá para frente sem estudar a lição, porque os alunos sabem. Você não consegue enganar os alunos. Então estude, haja dedicação. Eu vejo muitas pessoas com vocação, mas pouca dedicação. Quantas são as pessoas que são vocacionadas, que têm, ou seja, que têm uma inclinação para as coisas espirituais, são até desprendidos, mas não têm dedicação. Pessoal, quanto vale um exército que não tem dedicação? Quanto vale um mestre, se é que eu posso dizer, se ele é mestre e não dedica? Tem que haver dedicação. Então, dentro de uma disciplina, precisa haver dedicação. E tudo que você vai fazer, se não há dedicação, não há excelência. Se não há dedicação, não tem excelência. Então, se você quer pregar, leia o texto, leia mais de uma vez, leia até a revelação vinda. Para os pregadores, eu cito 3 coisas. Todo pregador, ele precisa, é claro, de ler, e ler com os olhos, mas ele precisa de meditação, ele precisa de iluminação, ele precisa de pesquisa, ele precisa depois de revelação. Quando eu falo de revelação, há uma confusão também dentro desse tema de revelação. Porque a revelação é uma capacidade do Espírito de Deus de comunicar ao nosso espírito aquilo que só dele depende. Isso é revelação. Não faça confusão com a revelação. Quantas são as pessoas? O que é revelação? Eu leio um texto hoje e não veio. Leio amanhã, não veio. Leio depois, não veio. Aí de repente cai. Vem aquele insight, aquela luz dentro. E aí eu entendo o texto. Isso é revelação. Estou falando de revelação bíblica. E o que nós precisamos entender a partir de então, para finalizar aqui, que Jesus, ele curava. Quando nós estamos falando de cura, existe o dom de curar. Os dons de curar estão inseridos na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios. A partir do capítulo 12, versículo 4, e aqueles dons são novos, estão inseridos em 3 grupos, mas nós precisamos entender que dentro daqueles 3 grupos existem os dons de curar. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi uma breve reflexão sobre as 3 dimensões do ministério de Jesus. Se você se sentir abençoado com esta mensagem, com essa fagulha aqui de reflexão, eu até deixei aqui um pix aqui, é o que o Espírito de Deus tocar em você para contribuir, porque nós precisamos montar o nosso estúdio para termos excelência naquilo que nós queremos fazer. O valor é o Espírito de Deus que vai tocar no seu coração, e eu quero orar agora para que você compreenda de fato aquele texto bíblico que você não conseguiu ter totalmente aquela alusão dele, não é? Quem sabe você está lendo um texto e não está tendo clareza nesse texto bíblico. Então, eu quero orar pela sua vida. Eu vou deixar o link aqui também da nossa página, que está pronta. Eu me dediquei juntamente com meu genro, com minha filha, com meus filhos, com minha família, para que nós possamos entregar algo de relevância para você. Tá ok? Vamos estar orando a Deus. Eu quero pedir a Deus que, através do ministério de Cristo Jesus e da sua santidade, o Espírito Santo possa, se você precisa de uma mensagem, de uma clareza mais efetiva para pregar, quem sabe você é pastor e está buscando uma mensagem para pregar esta noite, mas ainda não veio, isso acontece, que o Espírito de Deus possa te abrir esta porta da palavra. Paulo falou assim: ora, eis por mim para que seja me dado no abrir da minha boca a palavra. Então, nós vamos com o mistério da palavra. Nós vamos orar para que Deus abra sua mente, para que Deus coloque uma revelação bíblica
na sua mente para que você possa entregar uma mensagem para alguém ainda na noite desse dia. Segunda, nós vamos orar para que você possa receber uma unção efetiva para pregar. Existem pregadores que deixaram de ser pregadores, então precisam receber um renovo para voltar a pregar. Existem pregadores que, por alguma razão, desistiram de pregar, precisam novamente de um renovo para voltar. Mas aqueles que não são, precisam estudar conosco para poder ser. Agora, existe uma outra coisa. Então, por essa razão, nós estamos falando desse curso nosso, que eu acredito que é diferenciado. E em terceiro lugar, falando das 3 dimensões do ministério de Jesus, curando. Se você está com enfermidade física, Jesus é o mesmo. Ele disse assim: eis que vos dou poder, ide e pregai o evangelho. Primeiro ele falou assim: vinde. Depois ele disse: ide e pregai. Então você precisa ir. Primeiro você precisa vir, depois você precisa ir. Já que você veio, então é hora de você ir. E para ir, vá na unção do Espírito, vá na autoridade máxima do nome de Jesus e coloque as mãos sobre os enfermos e ordene na autoridade do nome de Jesus que as enfermidades e moléstias vão sair e eles vão ficar curados para a glória de Deus. Então Jesus ensinava, pregava e curava. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento de reflexão dessa live, Senhor, tão singela, tão curta, mas eu acredito que é abrangente porque falamos da Tua palavra, que o Teu bom Espírito possa estar agora atuando, abrindo porta de mensagem da palavra para aqueles que precisam ainda hoje pregar a Tua palavra, aqueles que estão tendo dificuldade bíblica, Senhor, na compreensão da palavra de Deus, aqueles que estão passando nesse exato momento por um momento difícil, alguns em leito de dor, com quadros clínicos. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente para curá-los. Portanto, nós liberamos a unção, Senhor, através do Teu nome, para ir de encontro e, Senhor, sendo assim, nós repreendemos toda enfermidade, da cabeça pronta dos pés, seja na laringe, na faringe, na traqueia, no esôfago, aonde quer que esteja alojada uma enfermidade, impossibilitando o seu filho de ir para casa a te adorar nessa noite, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Amém.